A notícia que chega, e eu vou dar crédito, é do jornalista André Hernan, que o São Paulo estaria de olho em Paulo Dybala. Jogador argentino que em algum momento disse que era meio... André Hernan. E aí é o seguinte... O quê? Esse aí fica chupando a gente aqui, a notícia nossa aqui. Esse aí, eu não sei não. Não, esse... Vou falar pra você. Créditos são créditos, eles devem ser dados sempre. Tá. Agora tem um detalhe. É bom ensinar ele, isso aí que crédito é bom ser dado, é bom ensinar ele, porque ele é novo, né? Nossa, mas que nervoso. Ele vai aprender. Se ele não aprender na boa, ele vai aprender na ruim também. Que isso? Que espírito bélico. Só isso. O assunto é Paulo Dybala, jogador que atua há um bom tempo na Itália, que está por lá, que joga na seleção argentina, e o São Paulo estaria monitorando esse atleta. É uma boa, Sgarbi? Doce como mel. É isso aí, exatamente. Não, é uma ótima, né? Se o São Paulo realmente contratasse o Dybala, a informação o André ainda soltou de que o São Paulo monitorava a situação. Que novo Ramos? Se liga aí, mano. Você fica aí sonhando com o Pogba, eu não vou nem falar que você vai acordar. Mas bora lá. O Hernan soltou que o São Paulo estava monitorando a situação do Dybala. Depois de mais ou menos uma hora, a diretoria chegou a desmentir e fala que não tem chance de São Paulo contratar o jogador. A notícia é que o Rui Costa, também, já que você está falando sobre isso, ele desmentiu. No futebol, o que o dirigente diz, nem sempre você tem que comprar como 100% verdade. Muitas vezes um clube está monitorando, está olhando e pode ser verdade. Agora, a contratação é outra história. Mas é um jogador de muito talento. Não, joga muito na posição que o São Paulo mais precisa, que é um camisa 10, realmente. E os clubes no Brasil, olha o que eu vou falar, meu Jesus Cristo, o Ronaldo vai ficar insuportável. Mas os clubes no Brasil têm que olhar para esse modelo que fez o Corinthians com o Depay e talvez olhar como espelho. Esse é meu ponto de vista. Porque deu certo. Deu certo, é um patrocinador pagando o salário do cara que chegou e resolveu. Chegou e depois que ele chegou, resolveu totalmente a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro também. Então tem que olhar para contratações como essa, até mesmo num Palmeiras, num Flamengo, jogadores assim que vão chegar e realmente abalar, venda de camisa, repercussão, tudo. Se arrumar um patrocinador, um parceiro para ajudar, tem que trazer. Então se o São Paulo arrumasse um parceiro para trazer o Dybala, eu vou buscar no aeroporto. Eita! Eu vou no aeroporto. Bom, e aí, Rona? Eu queria só fazer uma pergunta pro Sgarbi, que ele conhece do São Paulo, os meandros lá do São Paulo, e do Dybala também, já ouviu falar do Dybala, né? Já ouvi falar do Dybala. O Dybala, ele deu uma entrevista há pouco tempo atrás. Não, nessa aí não, Ricardinho. Essa é pra mais tarde. Essa eu vou soltar mais tarde. Mas agora, o Dybala falou que ele tinha dificuldade para jogar com o Messi. Era difícil jogar com o Messi. Não falou? Falou. Será que ele vai ter facilidade com o Luciano? Mas com todo respeito. Não, é só uma pergunta. Ronaldo, te respondendo, sou fã do Messi, mas ele vai poder jogar com o maior artilheiro, com o maior jogador argentino na atualidade, que se chama Jonathan Calleri. A gente vê. O cara fez 5 gols aí no Agora, só lembrando que o técnico do São Paulo é argentino, conhece muito bem, até melhor que a situação dos jogadores do Brasil, deve ver o futebol do Dybala há muito tempo. Dedê, é aquela história, é um nome meio sonho, mas daqui a pouco... Esse final de ano é mó barato, né? O final de ano é mó barato. Cada coisa que surge. Cada nome, né, Loirão? Cada nome, assim... o São Paulo, o Casares, recentemente falou do déficit financeiro dessa temporada, acho que 200 milhões. E aí surge o nome do Dybala, cara. Acho que tem uma contradição nesse sentido, né? E aí eu fico meio, assim, com vergonha um pouco, assim, alheia. Você acha que é forçação de barra? É forçação de barra, assim. Aí eu acho que quando surge esse tipo de situação, eu acho que o presidente, o diretor, já tem que vir a público e falar logo, agora não tem nada disso. Foi o que eles fizeram. O Rui Costa disse que não tá... Já para não iludir o torcedor já tá bem insatisfeito, bem decepcionado. Com os números do São Paulo. Tem que ver de onde vem a informação, né? Porque hoje em dia todo mundo vai falar alguma coisa. Hoje todo dia a informação tá na palma da mão. Então se eu pegar o celular aqui agora e falar assim, nossa, o Corinthians tá atrás do Pogba. Do Drogba. E aí pronto. O São Paulo tá atrás do Mbappé. Pronto, já fomenta uma notícia, aí já dá esperança, Anelka no Galo. Aí já pulveriza na rede social, todo mundo acredita. E acho que essa é a vida real. O diretor tem que vir se posicionar logo para não ficar iludindo o torcedor. Mas de verdade, se o São Paulo está conversando com um magnata grego, pede uma ajuda, de repente, com o Dybala, com outro, né? Porque os cofres do São Paulo não estão bem. Aliás, nenhum clube no Brasil, poucos, tem hoje cofres saudáveis para contratar coisas que parecem irreais. O Casares vai falar sobre
contratações e essa negociação. É claro que quando a gente vê uma notícia precipitada, venda da base, jamais. Esse aqui é um patrimônio onde vocês estão, que é próprio do São Paulo. O que nós estamos visualizando é um acordo operacional, que é o investidor coloca e também ele participa. Com esse investidor, a nossa capacidade, através do nosso scout, de um scout técnico ligado à Premier League, pode aumentar muito. Nós podemos ter um potencial de 10 jogadores por ano. Quanto significa isso em termos de receita e performance esportiva no profissional, legado esportivo? E nós estamos conversando, claro que é algo ainda embrionário, e eu vou com muita calma nesse assunto, mas nós estamos caminhando bem, para trazer um empresário ligado à plataforma esportiva. Ele não é só financeiro. Ele tem o aspecto financeiro, mas ele tem a experiência esportiva. Imagine que o São Paulo, no grupo dele, se isso caminhar dessa forma, tem o Olympiacos, tem Nottingham Forest e tem o Rio Ave. Veja, o jogador que está jogando em qualquer outro clube e que tem 17 anos, 15 anos, 18 anos, ele fala assim, puxa, o São Paulo é uma ponte aérea mais próxima para ir para a Europa. Eu vou falar do Ender. O Belmonte, o Rui Costa, o pessoal lá tem conduzido essa negociação. O que eu posso falar que é um atleta que está com muita vontade de vir. Eu tive com ele na Copa América, conversamos muito daquela possibilidade. Tem alguns ajustes com o Porto, que é uma questão agora de negociação, mas eu sinto que tem possibilidade. O Oscar, ele tem realmente um vencimento muito alto, mas vai depender de uma equação orçamentária. Houve 2 contatos, o pessoal do futebol tem falado bastante, eu falei com ele 2 vezes, e o que eu vejo agora é uma decisão familiar. Luciano é um atleta do São Paulo, salvo engano, ele fez 18 gols na temporada, 3 assistências, é um grande jogador, e claro que a nossa área de futebol tem a obrigação de receber um co-irmão que quer fazer uma proposta, etc., a gente analisa. Mas o Luciano, pelo quadro que está aí, ele continua no São Paulo, sairá se quiser, ou se tiver uma proposta extremamente importante, prioritariamente para fora do país. O Oscar seria um nome super importante. Apesar que em algum momento, se não estou enganada, ele preteriu o São Paulo pelo Inter, né? Não, pra que lembrar disso? Fora do Brasil. Não precisa lembrar disso. Para jogar com o D'Alessandro, para jogar com um argentino competente. Mas agora... Nossa, pega esses Gabi. Mas é verdade. Não, esse tava lá de verdade, viu? Esse já era do Inter na época. Tá de caneleira? Capelanes. Não, mas é porque, gente, o Oscar, ele fez toda a formação dele na base, era um fenômeno, todo mundo o elogiava. E aí o empresário tirou e levou pro Inter. Foi isso que aconteceu. E depois ganhou mais dinheiro que todos os jogadores brasileiros nos últimos anos com merecimento. Porque muitos foram pra China, ficaram um tempinho, voltaram. Ele, contrato completo, passou pela Inglaterra, enfim. Um jogador que soube estruturar a carreira, agora pode escolher. Mas com todo respeito, talvez eu seja chato aqui, o torcedor. Não, chato não. Talvez eu seja Imagina, aqui pra colocar minha opinião, a gente debater com quem tá em casa, mesmo, na balada, não importa o horário também. O negócio é o seguinte, a balada, tá ligado, né, pai? Essas horas. O negócio é o seguinte, dá pra ser. O lance é o seguinte, gente, vem cá. O Oscar tá há quanto tempo na China? 8 anos, acho que. Bilionário já. Esse é o tipo de perfil que o São Paulo precisa. Uma temporada cheia. E segundo ele, usou só as premiações dos jogos. Você tá entendendo? Tá ligado? Guardou, hein? Outra coisa. Guardou, o Denilson falou uma palavra perfeita aqui, a incoerência. Porque há um mês o presidente Júlio Casares veio a público, falou que tem que secar a torneira, dar uma enxugada nas despesas. Agora, se fala em Dybala, se fala em Oscar, mas vem com a ajuda de... Por favor, pessoal, vamos se enquadrar na realidade do São Paulo. Até agora, o torcedor do São Paulo não sabe quem vai e quem fica. Se o Luciano vai, se o Luciano fica... Gente, daqui a pouco tem a apresentação. A temporada no ano que vem, que vai começar já, ela começa já a partir da primeira semana de 2025 e termina dia 21 de dezembro. Cadê o planejamento? Cadê o projeto? É tudo e se. São Paulo precisa acelerar e já deveria estar na frente dos outros, porque o São Paulo entrou em férias primeiro que os outros clubes aqui de São Paulo. E só uma sublinhada, com todo o respeito que ele merece, sabe aquela questão do superdimensionado, supervalorizado? Dybala. Casca de bala. Não é esse aí. Esse é o casca de bala, não é o de bala. Dybala, jogador superdimensionado. Superdimensionado. Ele apareceu, se eu não estou equivocado, no Instituto, que era o clube que o revelou, Palermo, Juve, bons números, até na Roma também tem, mas com todo o respeito, parar as máquinas, porque o Dybala poderia chegar. Que isso, jogador aí, cara. Superdimensionado, que era tratado como uma joia, mas nunca conseguiu se firmar como aquele jogador com o potencial que mostrou no começo de carreira. Jogador comum, São Paulo tem que ir atrás de gladiador. O São Paulo tem que ir atrás. Deixa eu falar uma coisa pra você. Até porque tem um monte de jogador no São Paulo acomodado. Os caras entraram em férias em setembro, em outubro.
outubro, não estavam mais correndo, não estavam mais jogando. Outubro, 3 jogos. Deixa eu falar uma coisa. O São Paulo precisa mudar o perfil do elenco. O São Paulo precisa de gladiadores. São Paulo vai ter uma temporada cheia. E, infelizmente, a última impressão da temporada que o elenco do São Paulo mostrou é um elenco acomodado. É isso que o torcedor são paulino quer? Jogadores gladiadores ou jogadores que estão tranquilos, que talvez não sabem a camisa que vestem? Olha o Capelani, gente. Não concorda, né? Surdo no bingo. Meu Deus Tem do céu, coisas mais, surdo no bingo. O Oscar seria uma contratação excelente. Meu Deus, o cara tá 8 anos na China, o pessoal. Hulk ficou vários anos na China também. Ele está 8 anos na China. O Hulk ficou vários anos na China. Final de carreira, Sgarbi. Qual foi o último jogo que você viu do Oscar? Foi o 7-1 que a gente tomou, gol dele, por sinal. Gol mais inútil da história do futebol. Você viu dele lá? Por isso que eu tô falando, 8 anos, o cara na China, com todo respeito. O Hulk ficou um tempão na China, voltou pro Brasil sobrando. Pra mim, o Oscar tem tudo, se voltar pro Brasil, é um cara de qualidade, um cara que ainda tem uma idade ok pra jogar aqui, vai sobrar aqui. E ele não explorou, não foi ao limite com o futebol dele no Brasil. Porque ele saiu cedo e depois foi fazendo outros caminhos paralelos. E pelo que me chegou aqui agora, uma informação. A informação me chegou aqui agora que realmente o São Paulo fez uma proposta pro Oscar, mas ele falou que vai investir em bitcoins. Ele não vai investir no futebol. O Oscar não quer investir no São Paulo. Ele não quer investir, não sabe o que vai dar, né? Os caras estão mandando pro Rames, estão pagando aí. Não pagaram nem o Leão ainda. Daqui a pouquinho vamos falar no Rames. Opa! Não. Você não fala no Rames todo dia? É surpresa pra mim. O Rames tá tranquilo lá. O Rames tá tranquilo lá. Não tá causando já, não. O Rames parece que ele gosta de repetir comportamentos em países diferentes. Opa! Impressionante. Everton Guimarães, de bala no São Paulo. Seria uma boa, tem lógica, se enquadraria com essa opinião? Olha, Renata, eu não sei de fato, né, embora informado, como estão as finanças do São Paulo, porque eu não sei se o São Paulo foi buscar no mercado adiantamento, não sei se fez algum empréstimo, nem tudo que acontece dentro do clube a gente sabe. Agora, os grandes clubes estão buscando suas referências, né? O Memphis Depay foi um cara de fundamental importância no Corinthians na temporada, o Bright White no Grêmio, aqui, obviamente, mesmo com toda a dificuldade, jogou um longo tempo machucado o Hulk, lá no Cruzeiro Matheus Pereira, Matheus Henrique, né? Aí em São Paulo, o Palmeiras dispensa comentários, tem algumas referências, né? Tem uma espinha dorsal muito interessante. Eu acho que o São Paulo tem lá suas figuras de fundamental importância. Agora, o Dybala seria um baita jogador, porque além de jogar muita bola, tem grife, né? Além de jogar muita bola, tem grife. E aí a gente vê clubes que devem muito, nenhuma relação com o Ronaldo, que eu estou querendo dizer aqui, que devem mais de 2 bilhões contratando jogadores e pagando salários de 3 milhões. Não, o São Paulo não deve 2 bilhões e eu não sei quanto é que o Dybala ganharia, mas seguramente não seria 3 milhões. E só pegando uma carona no Oscar, tem uma coisa no Oscar que me incomoda. O futebol está cada vez mais físico. Não adianta trazer jogador que responde só com a bola nos pés. Não adianta. E eu achei que faltou perna para o São Paulo em jogos de fundamental importância na temporada. Para mim, faltou um time mais físico. Então, eu não sei se... Eu acho que o Capelanes até tocou nesse assunto aí. Eu acho que o São Paulo precisa se ligar nessa necessidade. Não é só trazer jogador que sabe jogar com a bola nos pés, não. Tem que responder sem ela, um time mais físico, acho de fundamental importância. Agora, inquestionavelmente, é um jogador com qualidade. E se o São Paulo consegue trazer os dois, aí fica realmente com um time com a bola nos pés, um time muito, muito, muito forte. E a gente também não sabe quem vai ficar para a próxima temporada, né? Então seriam 2 reposições de fundamental importância para o Tricolor para 2025. Me agrada demais os nomes, viu, Rê? Pois é, Everton. Aqui, quando a gente fala em base do São Paulo, quem passou na base do São Paulo? Dedê, né? Conhece bem esse assunto, sabe como é que funciona, todo o trâmite. E agora tem essa conversa que é até meio que inédita para os times da Série A, de um magnata grego querendo comprar parte da base, mas não vai comprar a base. Esse é o discurso. Então ele ficaria com parte do que é a base, mas não com tudo. Como é que pode funcionar isso? Como é que pode, Gar? Explica pra gente. É isso, Gar, é informação, que até hoje está incompleta. Bora lá, Ronaldo, fica na sua um pouquinho. Não, vou ficar quietinho. Esperamos já, faz 5 dias. Nossa beluguinha. Não, é uma negociação que tem o São Paulo com esse magnata grego, que é um cara que já tá no meio do futebol, tem 3 clubes lá na Europa, o Nottingham Forest, o Olympiacos e o Rio Ave.
E esse cara chegaria aqui no São Paulo. Ele tava também. Tinha muitas notícias de que ele negociava com o Vasco, também a compra da SAF do Vasco, tudo. Só que ele aqui com o São Paulo entraria na base com uma parceria de que ele investiria um valor, pelo que eu podia apurar, muito alto, um valor próximo aos 100 milhões de euros, um valor altíssimo na base, e teria uma porcentagem em lucro. O principal objetivo seria formar jogadores e aumentar a capacidade do São Paulo de captar jogadores também. Então vai lá, pega jogadores em outras categorias de base, jogadores para formar. Seria o grande objetivo do São Paulo. E aí esse cara teria retorno depois na venda dos jogadores. Então seria basicamente isso. Ele investiria na base do São Paulo e teria retorno depois vendendo os jogadores. O que eu apurei também, que é muito bacana, é que ele participaria também, poderia participar também de uma cooperação esportiva, quem sabe trazendo jogadores, para o time profissional também. Então seria um cara que entraria aí. Minha opinião, vendo tudo isso, é de que seria o começo de uma possível SAF no São Paulo. E que esse cara estaria estudando modelos, dando certo, não duvido nada daqui 2 anos esse cara numa SAF de São Paulo. Parceria é uma coisa, né? Que eu, assim, eu acho que se é uma parceria que o São Paulo está fazendo com alguém que tem um poder aquisitivo interessante, eu acho que eu vejo com bons olhos. Você ter o controle da base, ou quase 100% da base, porque é uma parceria isso, o São Paulo não vai deixar 100% para o investidor. Então, provavelmente, a gente deve ter aí uns 70-30, sei lá, 60-40. 65-35, pelo que eu apurei também. Então, assim, uma parceria faz sentido, porque a gente está falando do futebol brasileiro e de uma base que ela sempre foi bem vista. Eu falo com certa propriedade justamente porque eu saí da base do São Paulo. Então, quando você fala em parceria, eu acho que o São Paulo está no caminho certo. Agora, vender a base da forma que foi fomentado aí na imprensa, aí seria um erro muito grande por parte do São Paulo. Talvez seja, Chico Garcia, uma aproximação, um começo de conversa para algo ainda maior. Quando o clube chega nesse patamar de endividamento, né, como é o caso do São Paulo, você tem que buscar alguma alternativa. O futebol ficou muito caro, o São Paulo parou no tempo, em termos de estrutura, em termos de formação de atleta, e o São Paulo era modelo há 15 anos, pouco menos, tal. O São Paulo era tido como um exemplo na formação de jogadores, na venda de atletas, na estrutura de centros de treinamentos. E o que ele viu? Viu os outros clubes darem a volta em torno dele e ele fica parado no tempo. Agora, o que o São Paulo pensa? Caramba, bom, vamos lá, vamos ser competitivo, vamos investir. E até o São Paulo conseguiu até a Copa do Brasil no ano passado, né? Montou um time interessante, se endividou mais ainda, mas o futebol ele ficou muito caro. Isso se torna uma bola de neve. O São Paulo está vendo o Palmeiras, que já tem uma estrutura consolidada nos últimos anos, e agora está vendo o Corinthians, mesmo com todas as dívidas, o Corinthians está investindo no futebol para ter um retorno ali na frente. O São Paulo está pensando, opa, eu não posso ficar para trás. Só que aí ele percebe o seu crédito no mercado e ele percebe que ele quase precisa virar uma SAF, ou um investidor aqui, seja na categoria de base, uma aproximação aqui. Por isso que quando saem essas notícias, Oscar, Dybala, não me estranha, porque eu não posso ser incoerente. Eu acho que o Corinthians fez certo quando o Corinthians, mesmo na dívida, vai lá e investe para ter o retorno ali na frente. Porque mais caro possível é você cair para a Série B. Disputar títulos, ok. Isso te dá autoestima do torcedor, mais bilheteria no estádio, prestígio com a torcida, capacidade de premiação. Tudo gira em torno de um time melhor. O São Paulo está pensando o quê? Eu preciso dar esse salto. Mesmo que isso tenha um ônus ali na frente. Porque só assim, no futebol, você só recupera investimento ganhando. E para ganhar, o São Paulo está olhando para o lado e vendo, caramba, eram 2 ou 3, agora tem uns 8 aí, com SAF, investimento. E se eu não investir, eu vou ficar para trás. E tem um detalhe, o Memphis Depay tem sido o exemplo de que chegou no meio do ano, resolveu, mudou a dinâmica de uma equipe, melhorou quem estava do lado e deu certo muito rapidamente. O investimento já se pagou, isso é fato. Agora, o São Paulo fez um investimento desses, que poderia ter sido um sucesso retumbante, chamado James Rodrigues. E o James é notícia na Espanha agora também. Ai, meu Deus do céu. James. Gente, se o James Rodrigues, em tão pouco tempo que ele joga pela seleção da Colômbia, ele rendesse o que ele rende lá em outros lugares, olha, James, uma bomba a ponto de explodir. Que isso? Ai, James, uma bomba pronta para explodir. James Rodrigues. Em Valegas. Agora é o seguinte, olha, ele tá hoje jogando no Raio Vallecano, da Espanha. E aí é o seguinte, olha o que o técnico disse. Ele, o James, tem um bom comportamento profissional e eu sempre tento ser o mais claro e respeitoso possível. Como treinador, tomo decisões, escolho jogadores e entendo a polêmica porque entendo a sua importância.
É uma questão que não posso responder. É terrível não poder dizer. Nossa. Não depende de mim. Caramba. Revelou o treinador Iñigo Pérez. Parece o Igor Pérez. Essa última frase dele Parece aí, o Igor Carpini. Pérez. Ai, o Rames deve ter... Ai, meu Deus Aí olha do céu. só, agora é o seguinte. Se não estou fisicamente bom, se não estivesse bem fisicamente, O espanhol é meio colombiano, você tá aqui meio ia colombiano. começar a arranhar um espanhol aqui, né? Tô meio enferrujada, Dedê. Oi? Praticava bem mais antigamente. Opa. Agora, Nossa. se eu não estiver... Calma, Ulisses. A Ulisses agora desligou a televisão. Ela tá. Ulisses agora desligou a TV. Calma, Ulisses. Calma, é outra coisa. Vamos continuar com as palavras aqui. Ó, se eu não estivesse bem fisicamente, não jogaria. Por isso, procuro me cuidar bem. Procuro treinar bem para que se tiver que jogar, esteja preparado. Como tudo no futebol, existem gostos. Opa. E talvez existam treinadores que jogam de uma determinada maneira e você não entra no esquema deles. É difícil. E isso é totalmente respeitável, disse o colombiano em entrevista ao Marca. De novo, Rames. Com a mesma resenha. Nenhuma A novidade. mesma coisa. a mesma São conversa. 18 jogos na temporada. 7 vezes ele atuou, só 2 como titular.